Tem uma palavra hoje vinda do céu para a sua vida. Essa palavra vai te abençoar. Pode sentar, você que está de pé. Se você estava de pé até agora, pode sentar, se for possível, tá? Presta muita atenção nessa palavra. Eu sei que muita coisa vai tentar distrair você. Mas hoje eu quero falar sobre orações não atendidas. Você tem orações que não foram atendidas e você não sabe por que não foi atendida? Hoje eu vou te responder. Por que as suas orações não foram atendidas? Por que parece que Deus está em silêncio na tua vida? Por que parece que Deus esqueceu de você? Parece que você nem existe. Parece que Deus olha e vê você se arrebentando todinho e não faz nada. Já teve essa impressão? Já teve a impressão de dizer, eu acho que eu vou pedir, eu me lembro de um senhor que ele veio me pedir oração e ele disse, eu quero te pedir oração porque eu acho que você tem o telefone do cara lá de cima. Você deve ter o número dele, porque não é possível. Eu falo, ele não me atende. Você deve ter o número dele. Eu tenho o número dele. No bom sentido. Eu tenho acesso a ele, mas eu vou te responder hoje, porque o mesmo acesso que eu tenho, você pode ter. Não é o título que faz a pessoa estar mais próxima de Deus. Não. Longe de qualquer pessoa que tenha títulos, isso. Então, título de pastor, título de... Seja o título que for, isso não te aproxima mais de Deus, nem te distancia. Isso é só um título, tá? Deus nos vê como alma, independente do título. Ele não vê a carteirinha do membro, não, nada disso. Ele vê o coração puro. Ele vê o desejo de buscá-lo e servi-lo, tá? Então, hoje eu vou te responder por que Deus não te ouve. Por que Deus fica em silêncio? Por que você não consegue vencer batalhas que às vezes parecem tão fáceis de serem vencidas? E eu quero te dizer também, preste atenção nisso aqui. Por que você leu o Salmo 91, que diz que vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você está caindo junto? Quando diz lá que você não seria atingido. Hoje você terá resposta para tudo isso. Está preparado? Está preparado? O diabo vai fazer de tudo para você sair dessa palavra. Vai. Nessa hora o vizinho vai bater aí, a criança vai chorar, o cachorro vai latir do nada, o gato vai pular no telhado. Alguma coisa vai acontecer para te distrair, tirar o foco. Perde o foco não, tá? Essa reunião é ao vivo, mas depois ela fica gravada. Assiste ela inúmeras vezes, se fizer sentido para você, tá bom? Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 15. Vou pedir para o Ruba botar na tela, a partir do versículo 1. Coloca na tela, Ruba, por favor. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora começa, hein? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança... Próximo, Ruba. Não botei, não? Então, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Lançam no fogo e o queimam. Já já eu vou providenciar
o versículo chave. Eu não devo ter mandado para o Ruba, mas é o versículo 7, tá bom, Ruba? Acontece isso, reunião ao vivo, essas coisas sempre acontecem, tá, gente? Deixa eu ver aqui, por que eu não mandei para o Ruba o versículo 7 dessa passagem, que é tão forte, e aqui está a chave para tudo, né? Achou aí, Ruba? Vai ser demais, Ruba. Pode colocar então, ó, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. E queimam. Para aí, Ruba, pode tirar, por favor. Volta aqui para mim, por favor. Eu já volto com o versículo-chave principal, tá? Mas olha só, presta atenção, amigo, amiga, presta atenção. Jesus olha para uma figueira, você pode dizer qualquer árvore mais conhecida, tá? Mas Jesus olhou para uma figueira. E chamou os discípulos e quem estava ali com ele falou, vocês estão vendo essa figueira? Ó, eu sou a figueira. O meu pai é o agricultor. E vocês são os galhos. Tá? Vocês são os galhos. Então imagina aí uma árvore, tem o tronco e tem os galhos. Eu, você, nós somos os galhos, segundo o que Jesus estava falando. É uma metáfora, é uma história para você poder entender, tá, gente? Então ele é o tronco, o pai é o agricultor, é o que cuida de tudo, e nós somos os ramos. Aí ele repete várias vezes uma palavra. Não sei se você entendeu. Ele repete a palavra permanecer. Eu queria que todo mundo escrevesse isso aqui agora. Permanecer. Escreve aí, vai. Escreve aí, permanecer. Escreve no YouTube, escreve no Instagram, escreve aí aonde você estiver me assistindo, escreve permanecer. Permanecer. Deixa eu ver quem está escrevendo aí, para que todo mundo lembre. Isso vai ser importante para você, tá? Então vamos lá, escreve aí. Permanecer. Aldeci já escreveu permanecer. Ademir também escreveu permanecer. A Carmen Lúcia escreveu permanecer. O Celso também permanecer. A Dalva. A Dani. A Edviges também escreveu. A Elisete. O Fábio. A Fátima. O Flávio. Ótimo, ótimo. Permanecer. Então Jesus fala, ó, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. E aí as minhas palavras vão permanecer em você. E quem permanece em mim, dá frutos. O dar frutos aqui, você pode ir longe com isso. Você pode falar de frutos espirituais, que a pessoa glorifica a Deus pelos frutos que ela vai dando. Você pode falar dos frutos do Espírito, que são 9. É o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e a fidelidade. Você pode falar dos frutos de ver a sua vida florescer, progredir. Você pode falar de frutos materiais. Você pode ir longe, porque ele falou frutos. Então esses frutos podem ser espirituais, materiais, emocionais, dá fruto. Mas ele também diz, se não permanecer, olha a palavra permanecer, se não permanecer em mim, então é como se alguém pegasse, apanhasse, lançasse fora, aí apanham, joga no fogo e queima. Muito forte isso, né? Você entende o lança no fogo e queima? Você entende o que Jesus quer dizer? Você tem discernimento para isso? Se não tiver, eu te explico, tá? Quando ele fala que lança fora é uma coisa. Quando o apanham, lançam no fogo e queimam, ele já está falando do inferno. Ele já está falando de algo forte. Ele já está falando de algo profundo. Então, se você quer evitar o inferno, se você quer dar frutos, o segredo está revelado. E você já escreveu a palavra aqui embaixo. É você permanecer em Jesus.
E eu vou dizer uma coisa bem verdadeira para você que está me acompanhando. A coisa mais difícil para uma pessoa é permanecer com Jesus. Sabe por quê? Eu te explico, calma. Jesus é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida. Eu estou com Jesus desde os meus 15 anos de idade, 14 para 15 anos. E eu pretendo, quero e vou estar com Jesus até o último suspiro da minha vida. Mas eu digo para você, não é fácil permanecer com Jesus. Porque você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que perdoar, você tem que evitar más companhias, você tem que evitar fofoca, você não pode julgar, você tem que crer mesmo sem ver. É uma caminhada. Mas eu entendo que o jogo da vida é 100% espiritual. Então estar com Jesus, mesmo sendo difícil, não é opcional. Ah, eu vou ver, tá bom, eu vou pensar se eu sigo Jesus ou não. Não, não é opcional. É fundamental na vida de qualquer pessoa que quer vencer. Mas para eu permanecer na videira, permanecer com Jesus, não adianta só eu assumir Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é se batizar nas águas. E depois é manter uma comunhão em oração, em jejum. Por isso, todos os dias, 6 horas da manhã, aqui no meu canal tem uma mensagem de fé para você. Por isso tem reunião toda segunda, 7h30, toda quarta, 7h30, só para você receber, se alimentar, se fortalecer. E claro, isso é só a cereja do bolo. Porque tem o seu dia a dia em oração, em leitura da Bíblia, em meditação, em reflexão. Tem todo um trabalho feito por trás para que você permaneça com Jesus. E quando você consegue permanecer ligado a Jesus, que é essa videira, você começa a dar frutos. Você começa a ver coisas acontecerem. Mas agora eu deixei para o final a revelação profunda, porque você já entendeu que se permanecer dá frutos, se permanecer com Jesus. Se não permanecer com Jesus, apanha e lança fora, e depois alguém vem, joga no fogo e queima. Aí é terrível, é inferno certo. Mas no versículo 7, vou pedir para o Ruba botar na tela, para você ler comigo. Bota na tela, Ruba. Está em vermelho assim porque são palavras de Jesus, tá bom, gente? Toda palavra de Jesus nessa Bíblia está em vermelho. Versículo 7, leia. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deixa na tela aí, Ruba, um pouquinho. Lê o 7 aí, amigo. Amiga, se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? O que quiserdes, e vos será feito. Pode voltar, Ruba. Se você permanecer nele, em Jesus, e a palavra dele permanecer em você, entende agora o sentido? Eu estou com ele, e a palavra dele, ela prevalece na minha vida, ela permanece na minha vida. Eu ando sobre a palavra, segundo o que aqui está escrito. Se manda perdoar, com muito esforço, com a ajuda do Espírito Santo, eu perdoo. Se manda dar outra face, quem bateu numa, com a ajuda do Espírito Santo, eu deixo a vingança de lado. Se manda dizimar, eu dizimo. Se manda ofertar, eu oferto. Se manda, o que manda fazer aqui, eu faço. Tem princípios aqui para tudo, para generosidade, para fidelidade, para tudo. E aí sim, pedireis o que quiserdes. O que quiserdes. Tem noção que palavra forte é essa que você está ouvindo agora?
Você tem noção de onde Deus te trouxe? Isso não é para você dar um glória a Deus, não, amigo. Amiga, escreve aí, glória a Deus, vai, não custa nada, glorifica aí, vai. Dá um glória a Deus aí. Eu vou botar um glória a Deus aqui também. É muito forte essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra, vai. Escreve um glória a Deus aqui embaixo. Não importa onde você esteja assistindo, vai. A dona Ana colocando aí, o Alex também colocando, a Adriana, a Bianca. Coloca aí, glória a Deus, a Carol colocando, o Chico colocando, o Diogo colocando, o Marco Aurélio colocando, o Douglas colocando, o Guilherme colocando. Coloca aí, glória a Deus por essa palavra. Pedireis o que quiserdes, o que você quiser, mas ó, eu tenho que permanecer nele e a palavra dele permanecer em mim. Aí eu vou pedir o que eu quiser. O que eu quiser. E aí o meu Deus será glorificado. Porque ele me respondeu. Ele me atendeu. Você entende agora por que muita gente ora e parece que Deus não responde? Parece que Deus fica em silêncio? Porque ela não permanece na videira. Ela não permanece ligada a Jesus. E as palavras de Jesus não reinam na vida dela. Ela só quer o Deus de milagres. Ela só quer o milagre. E aí entra aquelas pessoas completamente interesseiras. Só querem milagre. O milagre, ele é uma promessa. Só que Deus não quer só que você tenha um milagre. Deus quer que você conheça Ele. É muito forte essa palavra. Eu sei que tem gente já doida para ir embora, já saindo daqui. Pode sair, não tem problema não, amigo. Essa palavra é muito forte. De repente, é um alimento muito pesado para você mesmo. É melhor que você vá embora. Mas essa palavra pode libertar muita gente. Porque tem muita gente querendo só o milagre, mas não quer conhecer o dono do milagre. Você pode ter milagre sim, respostas sim. Mas você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você. Aí você vai pedir o que quiser e ele vai te responder. E mesmo que pareça que ele esteja em silêncio, ele vai mostrar para você, eu estou em silêncio só por um momento. Daqui a pouco você vai ver eu agindo. E daqui a pouco você vê ele agindo. Daqui a pouco você vê ele se manifestando. Daqui a pouco você vê ele atuando. Daqui a pouco você vê uma porta se abrindo aqui, um milagre acontecendo ali. Daqui a pouco você experimenta a cura. Daqui a pouco você vê o filho que estava nas drogas se libertando. Daqui a pouco você começa a explodir um monte de milagre na sua vida e aí o nome dele começa a ser glorificado. Glória a Deus por isso. E eu quero orar para que isso aconteça na tua vida a partir de hoje. Mas eu queria te convidar a botar uma aliança no dedo. A pegar uma aliança e botar uma aliança no dedo. Assumir um compromisso não é com homens, não. Assumir um compromisso com Jesus. Eu vou ser dele e as palavras dele vão guiar a minha vida. Aí você vai estar comigo todo dia, 6 horas da manhã aqui. 6 horas da manhã a mensagem está disponível, tá? Você não assistiu 6 horas, a hora que você acordar, você assiste. Está disponível 6 horas. Você acordou 7, 8, 9, 10, 11, acordei meio-dia, assiste. Assiste a mensagem, ora, e aí você já leu a Bíblia, aí você já orou, depois você ora mais, lê mais a Bíblia, busca mais, mas hoje eu vou te convidar para colocar uma aliança no dedo e assumir um compromisso com Jesus, para que Ele possa guiar a tua vida, a palavra dele ser o teu guia e você pedir o que quiser e será feito. Você tem aí uma aliança? Não tem? Se você não tem, a minha vai representar para quem não tem, tá? Se você tem e ela sai do dedo, tem gente que não sai, né? A aliança está presa, não sai. Mas se a sua sai, tira do dedo aí, vai. Segura ela nas mãos. Você pode ficar de pé, por favor? Fica de pé, vai. Fica de pé. Segura essa aliança aí. Fecha os olhos, por favor. Eu quero orar por você. Fecha os olhos. Em nome de Jesus, eu consagro essa aliança. E quando ela colocar no dedo anelado a mão esquerda, ela vai assumir um compromisso com Jesus. Se ela ainda não assumiu, ela vai assumir agora. Se ela já assumiu, ela vai renovar essa aliança. Se ela estava meio lá, meio cá, a partir de agora ela decide
estar ligado à videira, estar ligado a Jesus e permitir que a palavra dele seja o nosso guia, permitir que a palavra dele nos ajude, nos inspire e possa guiar os nossos passos. É um ato profético, é um ato de fé. E eu consagro essa aliança em nome de Jesus. Coloque a aliança no seu dedo e diga: eu assumo um compromisso com Jesus de orar, jejuar, buscar, permanecer com Ele. Faz em mim o teu querer. Nós te adoramos, nós te amamos, nós nos entregamos a Ti, Pai. Queremos estar ligados à videira, queremos dar frutos, queremos que nossas orações sejam atendidas e respondidas. Então agora, Senhor, manifesta-te na vida de cada pessoa, responde a nossa oração, faz ela te conhecer. Tanta gente que ainda não te conhece, não teve uma experiência contigo, tanta gente que quer milagres, quer respostas. Ela pode querer sim, não está errada não. Só que mais do que um milagre que ela pode receber é conhecer a Ti. Revela-te para esse homem, revela-te para essa mulher, revela-te para esta pessoa, Senhor, que ainda não te conhece. Por isso ela tem andado assim deprimida, oprimida, cansada, sobrecarregada. Vem com a Tua presença agora. Amigo, amiga, aí onde você está com os seus olhos fechados, fale com Deus. Fale do seu desejo de conhecê-lo, de ter uma experiência com Ele, de saber quem verdadeiramente Ele é. Busque a Deus aí onde você está. Busque a Ele, porque só Ele é santo. Santo é o nome dEle, santo é Ele. Então busque a presença dEle, a força dEle. Aproveite esse momento aí onde você está, seja de olhos fechados, seja de pé, sentado, deitado, seja no hospital, seja onde você estiver, busque a presença dEle, fale para Ele do seu desejo de conhecê-lo, de ter uma experiência com Ele, de saber quem Ele é de verdade. Peça para Ele se revelar para você, não apenas te dar um milagre de cura, de libertação, abrir uma porta, mas apresentar-se a você, permitir que você o conheça e entre na intimidade dEle e saiba que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é adorado, que Ele é exaltado. Se você puder, levante as suas mãos e diga para Ele que Ele é santo, que Ele é adorado, que Ele é exaltado, que Ele é glorificado, que Ele é o nosso Deus, o Deus maravilhoso. Santo, santo para sempre, Tu sempre serás santo, santo para sempre. Eu entrego todos em Tuas mãos e te agradeço, Pai, porque eu creio no milagre. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está forte, amigo. Você está forte. Diga aí, eu estou forte. Estou forte, porque a força de Deus está em você. E se a força de Deus está em você, não há barreiras, não há lutas, não há dificuldade. E olha só, antes de você sentar, preste atenção aqui. Olha como a palavra de hoje foi para você e ela é eficaz. Há uma passagem em que Elias encontra uma viúva e pede para ela o que comer. E ela diz, não tem nada para comer não, eu tenho aqui um pouquinho de farinha, azeite, vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, vou comer e vou morrer. Elias olhou e disse assim, tá bom, bota na tela para mim, Ruba, bota na tela aí. Elias lhe disse, não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora.
Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija e o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Pode voltar para mim. Quer dizer, ele disse, ó, vai lá e faz o bolo que você disse que ia fazer, mas primeiro você traz para mim. Depois você dá para o seu filho e come, porque ó, não vai faltar azeite na botija, farinha na panela, não vai faltar nada para você. E eu queria declarar aqui hoje, não vai faltar nada para você esse ano. Não vai faltar nada, não vai faltar dinheiro para você pagar as suas contas, não vai faltar dinheiro para você poder fazer o que precisa ser feito, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar nada. Mas ela foi lá e fez segundo a palavra do homem de Deus. E eu vou colocar na tela aqui agora a nossa conta, o nosso Pix. Coloca na tela, Ruba. Tá aí na tela. Faz uma oferta aí agora. Pega aí o seu celular. Faz aí uma oferta, vai. Tá aí o banco, tá aí a agência, tá aí a conta, tá aí o Pix. Deixa aí na tela, Ruba, um pouco. Faz aí a sua oferta. Aquela mulher poderia ter dito assim, não vou fazer não. Porque eu tenho meu filho, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho aqui o que eu preciso, eu não vou tirar da boca do meu filho para dar para esse homem desconhecido, não. Ela tinha 1000 desculpas, mas ela preferiu vencer todas as desculpas e fazer o que o homem de Deus estava mandando ela fazer. Faz a sua oferta aí agora. Se você está com dízimo para entregar, já entrega aí agora. Já entrega, já faz o que precisa ser feito, tá? Já faz sentindo vontade ou não, vai lá e faz. Ninguém é obrigado a nada não, mas se Deus está te tocando, te trouxe aqui, te deu uma palavra como essa, faz isso agora, tá? Pode voltar para mim, Ruba. Porque essa aqui é a Igreja Cristã da Decisão. Tem como eu apresentar, Ruba, para as pessoas? A Igreja Cristã da Decisão. Essa igreja aí, ó. Coloca na tela, Ruba. Essa igreja que eu sou o pastor presidente, é essa igreja que você está assistindo o culto. A Igreja Cristã da Decisão. Então, nessa igreja você pode ser membro, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você tem o seu pastor. Pode voltar, Ruba. Você tem tudo que precisa, tá? O meu zap fica aqui embaixo. Se quiser entrar em contato comigo, quiser se batizar, eu te batizo. Mesmo você longe, eu batizo você, tá? Faça o que for preciso. Eu estou todo dia, 6 horas da manhã ao vivo, na mensagem. Eu estou todo domingo aqui, 9 da manhã, e essa mensagem ainda repete vários horários do domingo, tá? Ela é ao vivo domingo de manhã e depois repete outros horários. É segunda, 7h30, tá? Não falta amanhã, 7h30. É quarta, 7h30. Você quer mais o quê? Tem um pastor aqui à sua disposição. Eu posso orar por você. Se você mora no Rio, eu posso visitar você, fazer uma oração por você, pedir por você. Se você não é de fora do Rio, eu posso te atender. Você pode me mandar uma mensagem no zap. Eu posso ser o seu pastor, segurar nas suas mãos e ajudar você a vencer. Se você desejar, eu me coloco à disposição. Gente, foi um prazer estar aqui com você, tá? Faça um propósito de todos os domingos estar aqui, 9 da manhã, tá? E depois eu repito outros horários, mas o horário oficial 9 da manhã. Faça um propósito de estar aqui, de assistir as mensagens todos os dias de manhã. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, tá? E de compartilhar. Se a mensagem ajudou você, clica na seta aí, compartilha, vai. Manda para os amigos, manda aí para quem você quiser, para quem você sentir no coração e abençoa a vida de alguém. Deus abençoe você, uma ótima semana e até domingo que vem.